Olá, irmãos, estamos aqui para mais uma das nossas preleções e essa preleção de hoje eu tenho um tema muito gostoso para mim, porque me traz lembranças da minha infância e de outras épocas da minha vida, momentos difíceis que enfrentamos, mas que contamos com a presença e o cuidado de Deus conosco. O tema de hoje é descansando no poder de Deus, e essa frase para alguns de vocês, ela por certo é muito familiar, porque o hino 314 do cantor cristão usado pelos batistas, nossas igrejas batistas, com o título Estou Seguro, ele traz uma poesia muito linda e o estribilho é exatamente essa frase: descansando no poder de Deus, nos eternos braços do meu Deus. Primeira estrofe desse hino diz: que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. O texto que eu quero usar nessa ocasião é o de Atos, capítulo 16, dos versos 23 a 32, que diz o seguinte: depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere inferior e lhes prendeu os pés no trono. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos todos tivessem fugido. Mas Paulo pulou à frente dele e gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Que Deus nos abençoe e nos ajude na compreensão da palavra dele lida nesse momento. Eu quero lembrar aqui o primeiro versículo do Salmo 23, que diz da seguinte maneira: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O que precisamos para termos essa segurança, de ter essa tranquilidade, de sentir a ação de Deus, o cuidado de Deus, a provisão de Deus em nossas vidas? Nós, às vezes, podemos nos sentir inseguros, as circunstâncias podem não parecer muito apropriadas e a gente imaginar que as forças contrárias vão se superar sobre nós e nós vamos sucumbir diante delas. Sabe, esse sentimento ele pode ocorrer, ele pode acontecer. O texto que acabamos de ler nos dá conta de uma situação terrível que o apóstolo Paulo, junto com Silas, seu companheiro de viagem, experimentaram. Um problema extremamente grave, porque eles foram
presos, açoitados, colocados na solitária, no tronco, e tudo isso de forma ilegal, injusta, mas eles estavam ali sofrendo todo esse martírio por estarem pregando a palavra de Deus. Parece contraditório, mas é exatamente isso que aconteceu com Paulo e Silas. Estavam pregando a palavra de Deus, levando a palavra de salvação às pessoas, e isso causou um incômodo enorme na cidade onde eles estavam e levou-os a essa situação. Através da Bíblia nós vamos encontrar outras situações, episódios parecidos, mas eu quero pensar, focado nesse tema que eu estou propondo para essa hora, descansar no poder de Deus, descansando no poder de Deus, é o que nós precisamos. Se pensarmos no momento que estamos enfrentando no mundo hoje, e nós aqui no Brasil, não diferente de muitos países, diante de uma pandemia cruel que tem levado tantas pessoas à morte, tantas pessoas internadas em CTIs, com problemas respiratórios, e essas quarentenas e uma série de coisas que estão sendo colocadas, e parece que mesmo os especialistas não se entendem e a gente fica sem saber exatamente qual é o melhor caminho, qual a melhor alternativa. E eu me lembrando desse hino, me lembrando desse episódio vivido por Paulo e Silas, isso me traz uma tranquilidade para viver esse momento, porque apesar de todas as circunstâncias, Deus me dá a condição de descansar debaixo da graça e do poder dele. Eu quero fazer aqui com vocês alguns destaques baseado nesse texto, em outros textos da palavra de Deus, para nos levar a entender a vontade de Deus e o que Deus nos orienta para que de fato possamos descansar no poder dele. Primeira coisa, baseado no verso 25 que acabamos de ler, diz aqui: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. Parece estranho, eles estavam num lugar que não oferecia nenhum conforto, possivelmente não haviam jantado, estavam com fome, estavam com feridas, vergões da coça que levaram antes de serem presos, estavam num lugar possivelmente muito quente, um lugar horrível, e os odores não deveriam ser agradáveis, mas à meia-noite esses dois servos de Deus começam a cantar hinos de louvor a Deus. Talvez essa fosse uma hora de fato muito inapropriada para isso, mas eles estavam com essa motivação e assim eles fizeram. Ou seja, Deus nos orienta a estarmos nos alegrando na presença dele, porque, por certo, Paulo e Silas não tinham dúvida alguma de que, apesar de estarem naquele lugar, Deus estava presente ali com eles. Romanos 8:28, escrito pelo apóstolo Paulo, nos aponta a seguinte condição: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. Veja bem que, por certo, nesse momento Paulo, ele tinha em mente de que aquilo ali não estava acontecendo sem estar debaixo da absoluta ação, controle e direção de Deus. E a presença de Deus era o que de fato eles precisavam naquela hora, e nós também, enfrentando crises, problemas que parecem não vermos a porta de saída. O que nós precisamos
não é apenas de uma porta aberta, não é apenas de uma solução, mas da presença de Deus. Porque a graça de Deus é o que nós precisamos. Ela nos basta. Precisamos viver essa experiência. Precisamos viver dessa maneira, na presença de Deus. Porque a presença dele é o bálsamo que nós precisamos para conseguir superar todas as adversidades que se colocam diante de nós. No verso 26, nós vemos aqui algo também interessante. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados, imediatamente todas as portas se abriram. Ou seja, é aguardar o momento em que Deus vai mostrar a saída. Eu ainda não vi a saída. Eu ainda não entendi o que Deus está querendo. Eu ainda não consegui alcançar qual é a razão de Deus me deixar naquela situação. Mas eu preciso aguardar, porque na hora certa Ele vai dar o escape, Ele vai dar a saída. Eu tenho certeza que de tantos irmãos nossos, de tantas igrejas que têm orado em favor do nosso país, do governo, pessoas que têm feito jejum, e eu sei de tantos irmãos que andam com o seu tempo voltado à oração, clamando pela nossa nação, pelo nosso Brasil, e por enquanto ainda não vimos nada que fosse muito substancial de mudança, apesar de já podermos desfrutar de alguma coisa. Nós vivíamos uma insegurança enorme do que acontecia nas escolas, aonde os nossos filhos estavam sendo doutrinados com coisas que nós abominamos, que estão totalmente contrárias à vontade de Deus. E essa realidade já passou, hoje é outra realidade que nós vivemos nessa área, pelo menos nessa área. Estamos aguardando outras mudanças, elas virão no tempo de Deus, assim como aconteceu aqui com Paulo e Silas. Eles estavam cantando, glorificando a Deus, e logo em seguida Deus provoca um grande terremoto, uma prisão de segurança máxima, de repente tem todas as suas portas abertas por um terremoto. Um milagre de Deus. Esse milagre, ele vai acontecer no nosso país. Esse milagre, ele vai acontecer na sua vida. Com certeza, eu preciso estar louvando a Deus, glorificando o nome dele e aguardando a hora que ele vai me dar a indicação da porta por onde eu preciso passar, por onde eu devo passar. Tiago 5,11 diz o seguinte: porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Portanto, isso que acontece conosco hoje, os momentos difíceis que nós passamos, Deus não está indiferente e Ele está zelando por nós. E no momento certo, Ele vai nos dar o escape, a saída, e vai nos levar para os lugares altos, onde nós vamos estar seguros e mais próximos dEle. Eu gostaria também de falar a você uma terceira coisa que está aqui no versículo 31. E eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa, e pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. Nós precisamos estar sempre prontos a proclamar o nome do nosso Salvador. Irmãos, uma coisa que eu tenho dito na igreja já há algum tempo, é que nós temos a responsabilidade de glorificar o nome do Senhor e levar a outros que o glorifiquem, levar outros para que o adorem. Esse é o nosso papel. E as coisas que vão acontecendo na nossa vida, difíceis ou não, desafiadoras ou não tão desafiadoras, todas essas coisas são oportunidades que Deus vai nos proporcionando para podermos ver as portas que Ele vai abrir e as oportunidades que Ele vai nos dar para que o nome dEle seja glorificado, para que vidas sejam salvas, para que outros possam conhecer o poder dEle. E nós não podemos fugir dos desafios, simplesmente querer deletar os momentos difíceis. Imagina
que Paulo poderia ter gritado por um advogado. Ele era um cidadão romano. Ele poderia, naquele momento que estava sendo preso, reivindicar alguma coisa para que aquilo não viesse a acontecer com ele. Mas ele se resignou naquela hora. E olha que coisa extraordinária aconteceu na vida daquele carcereiro. Olha que coisa extraordinária aconteceu não apenas na vida do carcereiro, mas também na vida da família daquele carcereiro. Que coisa impressionante. Quantas oportunidades, às vezes, nós podemos estar perdendo por estarmos fugindo dos desafios que Deus coloca à frente da gente. Por não glorificarmos o nome dele, apesar das dificuldades. Por não esperarmos ele abrir as portas. Precisamos estar prontos a proclamar o nome do nosso Salvador. Em Atos, quando Pedro ele profere um sermão belíssimo, primeiro sermão da igreja cristã, ele diz em dado momento seguinte: porque em nenhum outro nome é dado entre os homens em que haja salvação, em que haja possibilidade de salvação. Ou seja, nós temos uma responsabilidade de proclamar o nome do Senhor. E essas oportunidades vão surgindo a partir desses desafios que a gente vai enfrentando e vai vivendo. Ou seja, tem muita gente criando fórmulas mágicas para uma série de coisas, para superar desafios para lá e para cá. E muita gente fala muita coisa, e às vezes procuramos soluções em alguns vieses que não são coisas que Deus de fato está colocando diante de nós. Mas nós precisamos estar sempre alertas para que não sejamos confundidos, mas tenhamos uma visão cristalina daquilo que Deus nos chamou para fazer. Nós precisamos estar em toda e qualquer situação descansando nos eternos braços do Senhor, descansando no poder de Deus. Eu quero dizer para você que está aí preocupado, você que está aí enfrentando uma dificuldade financeira, uma dificuldade de relacionamento familiar, você que está enfrentando talvez uma situação de desemprego ou de uma enfermidade grave, ou se você está com a dificuldade no seu relacionamento conjugal, seu relacionamento familiar de modo geral, se você está enfrentando, não importa qual seja a situação, mas se você é servo do Senhor Jesus, eu quero chamar a sua atenção para que você, olhando para o exemplo de Paulo e Silas, que estavam pregando a palavra e passaram por uma situação tão difícil, e Deus deu a eles um grande livramento, mas não apenas um livramento para eles, mas deu um livramento para uma família e possivelmente para muitas outras pessoas. Qual é o plano que Deus tem para a sua vida? Por que que isso que acontece hoje na sua vida, na vida da sua família, está acontecendo? Você já parou para perguntar para Deus? Você já glorificou a Deus por tudo isso? Você já agradeceu a Deus por esse desafio que você está vivendo? Eu quero desafiar você a fazer isso. Desafiar você a descansar no poder de Deus. E saber que em nenhum outro nome há dado entre os homens em que haja possibilidade de salvação. E que se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus o abençoe e te dê coragem e te dê determinação para que você possa glorificar o nome do Senhor, louvar o nome do Senhor, aguardar o tempo do Senhor e que você esteja pronto para a hora que Ele te colocar diante da oportunidade de proclamar o nome dEle, você possa fazê-lo com autoridade espiritual. Que Deus abençoe você, a sua família, que você tenha um dia, uma semana abençoadíssima, em nome de Jesus. Amém.